Eu queria aqui brevemente só colocar para vocês mais um diagrama para gente entender melhor como é que vai funcionar a dinâmica entre coletivo e indivíduo no futuro. Né? O Baldi diz, né, que o cidadão, né, a sua voz, né, ela afirma, né, e revela que numa futura civilização o cidadão ele não vai ver o Estado como seu inimigo, ele vai se doar para que o Estado consiga cumprir a sua função da melhor forma possível. E ele vai fazer isso porque ele percebeu que o Estado do futuro é um Estado crístico, né? Orientado pelo e para o espírito. Não no sentido que vai ser uma teocracia. Por favor, né? Pelo amor de Deus, é muito fácil a pessoa se perder aqui se a pessoa não estiver altamente sintonizada com o espírito da coisa, né? Então, por favor, né, que assim, eu já ouvi tanta gente, comentários, né, pessoas falar comigo, né, que não entenderam nada do que foi dito, né, daí elas começam a atacar, a xingar, que daí, graças a Deus, tem umas pessoas que, não sei, sumiram, estão tentando entender melhor o que eu estou passando, né. Essa é uma questão muito profunda, né? Então, antes de julgar, respira fundo. Entenda o que está sendo dito. Então, quando eu falo, né, que o Estado no futuro vai ser um Estado, né, eu ia falar Estado evangélico, né, daí a pessoa vai associar os evangélicos, né, que daí vai fazer outra salada, né? Então, eu acho que às vezes a melhor coisa é falar o mínimo possível, né? Tentar tornar a coisa o mais longe, distante possível, só que ao mesmo tempo eu quero impactar a pessoa, então eu tenho que tornar próximo. Daí fica uma tarefa realmente desafiadora. Mas assim, quando eu falo Estado evangélico, eu estou falando no sentido de um Estado que é regido pelo Evangelho do Cristo, né? Então, pelas leis universais, né? Pelos princípios profundos que Cristo veio trazer aqui à humanidade, de como a pessoa deve conduzir sua vida. Não estou falando de religião nenhuma, né? Não estou falando que o Estado vai cumprir rituais e vai forçar as pessoas a cumprir rituais. Nada, absolutamente nada disso. Aliás, o Estado laico já é um progresso enorme em relação ao Estado teocrático. Daí a pessoa fala, não, mas se é uma evolução, por que você está falando no Estado que vai ser conduzido pelo Evangelho do Cristo? Você está priorizando uma religião. Aí que a coisa é engraçada, né? Porque assim, não vai dar para explicar para você, amigo, caso tenha uma pessoa pensando assim, enquanto você não atingir o nível de consciência que eu atingi das coisas, para conseguir entender o que eu estou falando, né? Não vai ter conflito, vai ter atrito em sua mente, você vai querer externalizar esse atrito gerando briga, né? Aqui nos comentários, escrevendo e-mail, né? Que tem tudo a ver com todas as questões que eu venho apresentando nos últimos anos aqui no YouTube, né? Então não tem jeito, né? Assim, vai parecer arrogante, né? Mas o cara que ainda não entendeu, ó, interioriza mais, vai lá na vida, vive, matura, né, interiormente, e depois vem aqui tentar entender, né? Que provavelmente você vai ter maior probabilidade de compreender o que está sendo dito, né? Bom, feito essa ressalva, vamos voltar ao ponto, né? A gente tem aqui, então, o estado do futuro, e a gente vai chegar aqui nos capítulos finais, né, desse livro, né, 97 e 98, a gente vai estar falando sobre o estado, né, com E maiúsculo, do futuro, o estado da nova civilização, do terceiro milênio. Esse tipo de estado que vocês ainda vão ver, a gente vai esmiuçar melhor o que é ele, como ele funciona, que a gente hoje em dia está acostumado a associar com autoritarismo e restrição de liberdade por causa de nossas experiências históricas, e eu concordo com isso. Esse estado vai evoluir, porque o ser humano vai evoluir. Esse estado ele vai defender o ser humano. Ele não vai se fingir que defende o ser humano porque ele é tarado por uma lógica econômica insana que está levando a humanidade para o buraco. Ele vai ser um estado realmente orientado pelo e para o espírito. E, portanto,
ele irá defender a vida. Ele vai defender o ser humano, todas as outras formas vivas e o planeta, até os fenômenos, né? A Terra como um todo. Esse Estado vai elevar a condição, né, de mais importante a vida, com V maiúsculo. Né? Ele vai estar aberto a questões subjetivas, né? E ele vai apontar para uma objetividade que transcende essa objetividade mesquinha baseada na matéria, nos nossos sentidos. Esse é o estado do futuro que a gente vai estar mostrando, né, nos finais, né, nos capítulos finais do estudo aqui. É fantástico, né, quando a sua voz simplesmente resolve, né, todos os problemas, como num jogo de bilhar, uma tacada, magicamente todas as bolas caem direto nos buracos. Né? Você só precisa dar uma tacada. É assim que a sua voz resolve os problemas. E quando você atinge o nível de consciência para perceber que isso foi resolvido, a sua vida fica assim, ela muda completamente, né? Assim, eu só posso falar, né, bater um papo aqui olhando para a tela comigo mesmo e depois deixar isso em rede, né? Eu não consigo bater esses tipos de papo, falar sobre essas coisas em nenhum ambiente. É que se eu começar a me exprimir demais, as pessoas vão pôr uma camisa de força de mim, vão me internar no manicômio, vão achar esse cara puxou um fumo bom aí, né? Porque a pessoa está naquele nível de consciência, naquela vida arrastapé, né? Numa vida miserável que a pessoa no fundo não gosta, no fundo, finge, né, que tem coisas boas, só que ela se apoia em coisas ilusórias, e quando chega alguém que assim apresenta um mundo vasto, ela fala, o cara está tentando impor uma mania, isso não tem nada a ver, vamos aqui fungar essas coisas e tal e ficar nessa vida. Né? E daí, né, você tem que esperar o outro perceber. E assim, você não vai esperar. Né? Que se você for esperar o outro, você não vai fazer nada. Né? Então você vai ficar, né, deixa o outro em paz, o outro depois de tomar muita pancada, uma hora ele acorda, né? Ele começa a perceber, né, levemente, né, olha, aquilo lá, que o sujeito tratei tão mal, aquela coisa, né? Eu não dava bola, mas, nossa, eu me ferrei tanto na vida, eu sofri, né? Fui desmembrado pela vida em todos os sentidos, né? Psíquico, emocional, profissional, financeiro, afetivo, né? Nossa, aquelas coisas, né? Deixa eu me aproximar, né? Parece que tem alguma coisa aí, né? O ser humano, né? Cada um tem seu ritmo, né? A humanidade hoje em dia vive tantas desgraças porque ela mesma está sintonizada com essas desgraças, né? Mesmo muita gente que diz combater isso, no fundo elas estão alimentando, né, essas misérias. E a coisa é você sair desse circuito. Né? Se você quer elevar esse circuito, você tem que antes se colocar para fora dele dimensionalmente, para daí você começar a atuar nele a partir de uma dimensão superior. Bom, abri um parênteses aqui, né? Mas voltando à questão, e só para terminar. O estado do futuro vai ser assim, e ele vai realmente defender a vida, o cidadão. E o cidadão, percebendo isso, é óbvio que ele vai se doar. Ele vai morrer pelo Estado no bom sentido, né? Não estou falando dele ir numa guerra para matar outro, dele servir de boneco de outros grupos. Ele vai se doar no sentido de ele vai dar o máximo de si, o máximo rendimento que o seu espírito pode dar naquela configuração encarnatória, para que o Estado consiga, de fato, exprimir o máximo, né, e glorificar ao Criador. Esse vai ser a civilização do futuro. Essa vai ser a nova civilização que vai estar começando, né? Já existem germes dessa civilização aqui, mas antes a atual vai ter que desmoronar por completo. Mas o que desmorona, gente, é só a forma. A substância é indestrutível. E a substância?
resistindo a todos os choques destrutivos que a lei vai trazer, a gente vai construir uma nova forma. Só que essa forma vai ser muito mais elevada, muito mais bela, harmônica, inteligente do que a forma xoxa, né, que a gente tem atualmente. E para que essa evolução se dê, a gente vai precisar evoluir o nosso egoísmo. A gente vai precisar sublimar esse egoísmo para que ele se torne mais uma valorização de quem nós realmente somos e uma doação altruística para o meio. Então, no próximo dias, a gente vai estar falando sobre a evolução do egoísmo. Porque, como vocês bem sabem, o egoísmo é um fenômeno também, nesse oceano de fenômenos. Logo, ele evolui. E ele evolui significa que ele está se tornando algo melhor, no sentido de ser menos egoísta e mais altruísta. Ser mais valorizador do ser, que acaba valorizando o coletivo da maneira correta. Então é nesse sentido que o egoísmo evolui. E a gente vai estar discorrendo sobre esse tema mais à frente. Espero vocês lá. Saudações fraternas.